Se você chegou até aqui, é porque já ouviu falar sobre holding, ouviu falar que protege seu patrimônio, ajuda no planejamento sucessório, economiza impostos, de forma geral simplifica o inventário. Tudo isso é verdade, mas nós precisamos analisar com muita calma, com muita responsabilidade cada caso. Não podemos entrar no modismo da situação, não podemos fazer as coisas sem planejar, sem analisar. E hoje aqui eu vou te mostrar o ponto de partida de uma holding e o ciclo perfeito de uma holding. Porque muitos clientes me perguntam justamente isso. Se eu fizer uma holding, não vou mais ter inventário? Aí eu preciso explicar. A holding tem um ciclo perfeito e ela serve para várias coisas ao longo da vida de uma família. Entre uma delas, o inventário no momento correto. Então, se nós seguirmos todas as etapas, todas as regras, todas as análises possíveis e previsíveis, nós vamos ter um ciclo perfeito da holding. O tempo vai definir esse ciclo perfeito da holding e a resposta vai acontecer. Uma das principais dores dos clientes que chegam aqui é realmente saber se vão gastar mais, quanto vão gastar, quanto custa uma holding, quanto custa o inventário, medo de perder um patrimônio quando está começando a ter uma dificuldade financeira, ou até mesmo filhos com situações de risco, filhos que gastam um pouco mais do que deveriam, filhos que se casam com pessoas que não gostam muito, filhas com influências de genros, né, namorados, enfim. Essas são as dores de uma família que chega aqui com a holding. E nós tentamos pegar toda essa situação, toda essa análise e identificar, verificar certinho quais são as necessidades desta família, né, desta pessoa, né, do patriarca, né, ou da mãe que organiza a família, organiza os filhos, né, os investimentos. Então vem sempre a pergunta: eu preciso de uma holding? E essa resposta tem que ser muito bem definida. Por quê? Se for mal definida, pode causar mais custos, mais burocracia, mais complicações, um mecanismo que é uma empresa que gera alvará, conta bancária, sociedade, cadastro de bancos, enfim, burocracia. E aí, às vezes, é melhor ter os bens, ter a sucessão planejada no próprio CPF, ter os bens administrados no próprio CPF. Hoje, o que mais se identifica como necessidade de uma holding, que são indícios de que você precisa de uma holding, são quando você tem 13 imóveis ou mais locados na área urbana, ou essa renda dessa locação atinge a 30 mil reais por mês. Temos também aí o grande proprietário rural, que tem aí acima de 50 hectares ou 100 hectares ou aí acima. Então já começa a ter uma relevância muito grande um planejamento sucessório através da holding, porque as famílias rurais sempre têm pessoas que trabalham no campo e pessoas que trabalham na cidade, filhos que são médicos e filhos que são agricultores. E como separar essa renda das pessoas que estão lá no campo todo dia, dos filhos que tocam a propriedade, dos filhos que não estão trabalhando na propriedade, porém são herdeiros da mesma forma do que aquele filho que trabalha no campo. Então, dessa forma, tentamos definir regras, responsabilidades, às vezes até remuneração para os filhos que estão no campo. Tem filhos que às vezes tocam a parte financeira administrativa da propriedade rural, tem filhos que tocam a parte agrícola, tem filhos que tocam a parte de granja de suínos, tem filhos que tocam a parte de aviários, ou seja, define-se essa responsabilidade nas holdings patrimoniais familiares. E agora com a reforma tributária,
nós vamos ter a obrigatoriedade de muitas pessoas a terem contribuição de IBS e CBS, mesmo no CPF. Então, isso é mais um indício de que tem que se analisar os bens de forma bem calmamente organizada, de uma forma bem criteriosa, analisando bem por bem o destino desse bem, o objetivo desse bem, se vai ser locação, se vai ser venda, se vai ser um uso doméstico, se vai ser um uso de lazer. Tudo isso interfere na decisão se esse bem é viável estar dentro da holding ou não. Também definimos, também estudamos se precisa ter uma ou duas holdings dentro da família. Em muitos casos a gente precisa ter 2, 3 holdings dentro da família, e isso é válido, é possível. Em outros casos, uma holding só. E em muitos casos, nenhuma holding é necessária dentro da família. Tem famílias que, devido à composição patrimonial, o caminho mais fácil é doar esses bens já em vida, vender esses bens para os filhos, trabalhar de uma forma que a gente consiga antecipar a organização desses bens de acordo com cada herdeiro, com cada família. Bom, e aí? E outras formas, outras necessidades de ter uma holding, né? Esses dias eu vi um documentário bem interessante que diz assim: por que eu não fiz uma holding quando eu tinha 30 anos com R$1.000? Também é um outro tema bem interessante, é uma ideia bem legal que a gente usa aqui no dia a dia. Quando você tem uma renda acima aí de R$30.000, R$20.000, você já começa a ganhar muito dinheiro no seu emprego, na sua empresa que você tem, na sua operação do dia a dia, é muito interessante já criar uma holding com R$1.000, com R$10.000 e assim por consequência integralizando mais dinheiro. Para quê? Para comprar os imóveis que você decide investir já direto dentro dessa holding. Esses imóveis, eles já vão ficando dentro de uma empresa, não tendo que depois fazer uma integralização, tirando bens do CPF, colocando dentro de uma empresa. Então sim, se você tem mais do que 30 anos, está ganhando R$30.000 por mês, R$25.000 por mês, vale a pena ter uma holding sim. Tive um outro caso esse mês até, real, feito que um sócio de uma empresa, aliás, os 3 sócios de uma empresa, cada um abriu uma holding, para justamente receber a sua participação nos lucros via holding. Então são sócios que estão indo muito bem na empresa, tendo uma participação nos lucros bastante elevada, e a partir do ano que vem, já é sabido e todo mundo está escutando o noticiário, que vai ter uma tributação para quem ganha acima de R$50.000 de distribuição de lucro. Qual é a saída que todo mundo está fazendo? Constituição de uma holding, participação na empresa via holding. Isso é só para economizar impostos? Não. Acabou que, por exemplo, nesse caso, nós organizamos muito bem a família do sócio. Organizamos uma holding que tem a participação dos filhos dentro dessa holding. Em caso de uma falta desse sócio da empresa, a esposa dele representa ele. A esposa dele já é sócia natural da holding, por comunhão universal de bens. Caso não fosse, seria uma sócia também que a gente poderia verificar. Nós diferenciamos os sócios por ações ordinárias e ações preferenciais, ou seja, nós vamos deixar os filhos com ações preferenciais, sem direito a voto, e o majoritário da empresa com as ações ordinárias, e essas ações ordinárias com direito a voto total na empresa. Caso houver um falecimento dessa pessoa, desse sócio, os filhos herdam uma parte das ações ordinárias, a esposa herda outra parte das ações ordinárias, ainda assim mantendo o controle sobre a mão dela, do que se eu tivesse colocado as 100 ações de forma
ordinária que seriam divididas depois entre os herdeiros. Então esse é um outro caso que hoje já se abre a necessidade de ter uma holding, né? Então pessoas que começam a ter uma renda e compõem aí um patrimônio. Eu já tenho a minha holding há mais de 15 anos, né? Todos os imóveis que eu fui comprando após esse período já estão na minha holding, né? E o ciclo perfeito da holding? O que significa isso? Ciclo perfeito significa quando você integraliza os imóveis dentro de uma holding, você dá vida à empresa, você administra a empresa, você toma decisões em família relativas a esses bens ou participações societárias, você cria atas de decisão, você faz novos investimentos, compra outros bens, a vida vai passando, os filhos se tornam sócio da empresa e o pai vai vendendo ações para os filhos à medida que eles vão tendo ganhos, vão tendo rendimentos, vão vendendo essas ações, vendendo ações. Em alguns momentos podem ser feitas doações também, de acordo com o que a família deliberar, já pode doar alguma cota, já pode vender alguma cota. Vende para organizar essa empresa, vende algum imóvel, sobra algum lucro, distribui dentro da holding esse lucro. E só então, depois de muito tempo, depois de algum tempo, que a gente chama de pelo menos 6 anos, a gente acaba transmitindo a propriedade dos pais para os filhos, quando os pais se sentem confiantes, quando os pais já estão numa idade avançada. Nós tivemos aqui, há 7 anos atrás, no escritório, uma família que chegou com um senhor e uma senhora de 80 anos, que cheio de dúvidas, cheio de medo sobre se iria perder o patrimônio com novas formas de governo, se ia perder patrimônio devido à alta carga tributária das coisas, se ele ia continuar tendo crédito em banco, em cooperativa, como é que ele ia tocar a propriedade rural dele numa empresa, mas o sonho dele era que fosse uma empresa. Ele tinha essa visão há 7 anos atrás, tinha 80 anos de idade, os filhos todos com mais de 40 anos, 42 anos, todos trabalhando, né, uns no campo, uns empresários na cidade, e aí foi explicado a questão de holding. Essa holding então constituída, a fazenda colocada, nem uma área tão grande, uma área de 40 alqueires de terra, com mais chiqueirão, com mais aviário, e os filhos ingressaram com uma participação societária. Ano a ano, nós fomos vendendo ações para os filhos, fomos vendendo ações. Hoje, o nosso cliente tem 87 anos, a senhorinha também, nessa faixa de idade, e eles hoje não detêm mais nenhuma cota, eles não têm mais sentido ter uma cota da empresa. E os filhos administram essa empresa de uma forma total. Ele só é um conselheiro da empresa, chamado a tirar conselhos de família, a definições sobre o campo, para valorizar a história dele, enfim. Hoje ele opera com cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas, faz operações bancárias dentro da holding. Ele é um caso, inclusive, que faz a produção agrícola dentro da holding, nesse momento. Então a empresa rural está bem estabelecida e esse sim chegou no ciclo perfeito. Esse sim, hoje, não tem inventário a realizar. Mas não é aquela resposta que a gente tem lá no início quando alguém pergunta, a holding é só para o inventário? Não, a holding é para toda essa vida de uma família, né? E então, isso se concretiza como um ciclo perfeito da holding. Eu tive um outro caso também, que é uma experiência bem interessante, também um senhor de 70 e poucos anos, 77 anos, e a esposa dele também nessa faixa de idade, onde eles tinham um filho que tocava o campo e uma filha na cidade. Foi feito a integralização, foi trabalhado os filhos, foi feito a venda de cotas aos poucos, e chegou num dado momento, isso tudo após 8 anos já de existência da holding,
que, inclusive, um dos filhos comprou a participação da irmã e ele ficou sozinho na propriedade do campo. E a irmã dele migrou esses investimentos para a área urbana, e somente em nome dela. Então usou esse dinheiro da compra e venda de ações entre os irmãos para comprar imóveis e investir na cidade, que era onde ela gostava de investir. E recentemente eu visitei essa família, estão lá todos tranquilos, todos unidos, e já estão falando na entrada dos netos na holding, né? Na verdade, os netos já estão na holding e agora a gente começa a fazer aumento de capital desses filhos, né? O aumento deles da participação, né? A integralização deles na empresa, né? Com o trabalho deles, a definição de responsabilidade deles. Isso começa a ser feito a partir de agora. Então, nós estamos na terceira geração já através da holding. Então, isso sim é o ciclo perfeito de uma holding totalmente concretizada, totalmente realizada. E também mais um caso, sim, que daí quando acontece isso tudo de forma natural, de forma organizada, a venda de ações legalmente realizada, a transmissão de responsabilidade da empresa, aí sim nós temos um ciclo perfeito da holding. Bom, desejamos expor para vocês tudo que podemos compartilhar de informação, de novas atividades com relação à holding, com várias tecnologias, com várias informações novas, inclusive agora com essas mudanças totais de impostos, para trazer mais novidades aqui para vocês. Ok? Obrigado, um abraço.